had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Estamos gravando um dia após cair o último invicto da temporada da NBA. Hoje, dia 20/11, dia importantíssimo, inclusive, né? Dia da Consciência Negra, 21h34 da noite. Embora o tema não seja esse, né? O último invicto caindo, eu não tenho como começar o episódio sem mencionar que o recorde continua sendo aquele do Warriors de 24-0 em 2015. O Cavs até tentou, estava 15-0, mas tinha um Boston Celtics no meio de Cleveland Cavaliers e a sua busca pelo recorde, né? Então, acabou-se. Acabou, não tem mais ninguém invicto. É isso aí, o Celtics deu o recado dele, mas isso a gente fala em um outro episódio, só queria abrir dizendo isso. Dito isto, vamos aos episódios e o tema não é a vitória do Celta, é o desempenho de rookies. E não é dos rookies desse ano também, claro que a gente vai mencionar, mas é uma questão mais histórica. Mas antes de a gente entrar efetivamente nesse nosso tema, vamos a ela, né, que não esteve aqui na semana passada, quando falamos inclusive do Cavs. Ela que voltou ao Brasil depois de umas merecidas férias apenas na Europa, comendo massa italiana, e voltou também a este podcast. Olá, Agatha, conta aí pro pessoal como que foi essa viagem, onde foi o seu local preferido, né? Você que fez um tour ali, teve Espanha, teve Itália, teve Bianca comendo temporada. Mas é bom, né? Férias é bom. Férias, eh, na Europa gostoso, comi bastante, bebi bastante. A grande parte ruim, né, e sinto muita pena dos europeus, é que os jogos são muito tarde lá, né. Então eu perdi ao vivo, em tempo real, praticamente as 2 primeiras semanas da NBA. Eu acordava no dia seguinte e assistia o compacto, tentava ver o jogo. Mas horrível mesmo, assim, não tem como manter uma uma constância de jogos ao vivo, assim. Thunder jogava 3h30 da manhã, 4 horas, impossível. Mas foi bom, Drica, foi bom. Qual foi o seu destino preferido, Agatha, que você mais gostou? Claro, você já foi pra lá, né, mas você foi sozinho, dessa vez você foi com a Bianca. Onde foi o melhor os melhores dias aconteceram aonde? Foi Veneza, eu gostei de Veneza, uma coisa marítima, assim, aquática, sabe, muito diferente. Eu gostei da vibe. Uma coisa aquática. Enfim, mas acabou, aproveitou, comeu bastante, perdeu os jogos do Thunder em tempo real, mas assistiu, né. Enfim, agora é hora de dar o start efetivamente numa temporada que só vai acabar lá em junho. A gente trabalha bastante e vamos começar no tema da semana, escolhido por Agatha Máximo, diga-se de passagem, que é basicamente o que a gente espera e o que de fato a gente recebe das escolhas de draft. Lembrando que a gente teve cenários óbvios, né, de sucesso, como o caso do LeBron James, que já existia um hype absurdo em cima dele no college, foi a primeira escolha do draft de 2013 e a gente tá falando de 21 anos depois e uma carreira. Um dia a gente vai trazer aqui todos os recordes e conquistas de LeBron James, quem sabe quando ele aposentar. Temos também o Wembanyama, que foi o último, rookie, né, e já é um completo absurdo, melhorando coisas que a gente acha que ele não pode melhorar, né, de um ano para outro, e por aí vai. Mas nós também tivemos grandes decepções quando falamos aí de um top 3 de draft, como foi o caso do Anthony Bennett, que foi escolhido pelo Cavs na primeira escolha de 2013. Neste ano, nós tivemos nessa classe do draft o Giannis Antetokounmpo, que foi a 15ª escolha naquela ocasião. E bom, né, quem é que fala quem é que lembra de Anthony Bennett e quem é que lembra de Giannis Antetokounmpo? Ou ainda, eu acho que pra mim foi
ainda pior, e a Agatha pode dizer, porque foi a escolha em que tivemos a segunda pick do Seattle. Em 2007, o Greg Oden foi a primeira pick escolhida pelo Portland Trail Blazers, e a segunda escolha que foi para Seattle virou quem? Kevin Durant, né, Agatha? Pois é, Drica, queria fazer um disclaimer inicial, antes de mais nada, para dizer que esse episódio é a parte 1 da análise que a gente vai fazer. E nesse primeiro momento a gente utilizou um estudo que vai de 89, 90 até 2010, tá? E aí a parte 2, que vem na semana que vem, ela vai tratar de 2010 até 2024, para que a gente possa comparar duas eras que são completamente diferentes, né? Pós 2010 a gente tem um aumento expressivo na bola de 3, aumento em inflação dos números, né, no geral. Então a gente vai fazer esse estudo de forma separada. A gente selecionou alguns dados que estão disponíveis no Basketball Reference e eles foram inteligentemente compilados, né, pela 82 Games, que é um blog, né, um site que também posta algumas coisas dentro do Basketball Reference, para ilustrar como nem sempre a realidade está andando lado a lado com a expectativa. Então, entre os anos de 1989 a 2008, as primeiras escolhas de draft tiveram, em média, 16,6 pontos, 7,8 rebotes e 2,7 assistências, sendo que em 70% dos casos, né, nessas primeiras piques de draft, os jogadores acabaram entrando para o hall, que a gente considera estrelas sólidas dentro da liga. O que é essa consideração, só para vocês terem uma ideia, quando a gente for falar de estrelas sólidas, né? Quando a gente soma pontos por jogo, rebotes por jogo e assistências por jogo, e nessa somatória a gente tem um número maior que 20, né? É, obviamente, uma forma de calcular de modo simplista a eficiência, a relevância desses jogadores, mas é uma coisa fácil aqui para a gente conseguir ter um parâmetro justo e igualitário para todo mundo, tá? Então, uma estrela tem uma classificação acima de 20 pontos, somando esses três fundamentos. Um jogador sólido tem de 15 a 19,9. Um role player vai ter de 10 a 14,9. Um banco vai ter de 5 a 9,9. Aí você tem um bust menos de 5 e tem alguns jogadores, inclusive, e algumas posições, algumas picks que eles acabam nem jogando, né? A gente vai entrar dentro desses pormenores já já. Mas o top 5, aliás, do draft no geral, tem um bom percentual de jogadores que se mantiveram no topo, né? Esse 70%. Entre a sexta e a 10ª escolha, um terço dos jogadores chegaram a esse status ou de jogador sólido ou então de estrelas, tá? E daí para baixo a coisa já começa a ficar um pouco mais difícil. Com as famosas apostas 50-50, né? 50% de chance de virar e 50% de ser um fracasso. O percentual do bloco final das primeiras escolhas é de 6% apenas de jogadores virando importantes em franquias na NBA. E na segunda rodada é quase um milagre, mas eles existem. Manu Ginobili, por exemplo, na escolha de 57 e 99, virou uma lenda do San Antonio, e o Nikola Jokic, que a gente vai falar depois também. Bom, Agatha, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né, sobre essa questão das estrelas sólidas. Só para a gente ter uma ideia, né? Acho que dá para a gente pegar aí, a gente tá falando de jogadores lá atrás, né? LeBron James, obviamente, virou aí, né, um baita cara. Temos alguns caras que a gente vai falar depois, como Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Paul Pierce, que ficaram na parte de cima. Algumas coisas estranhas que aconteceram, né? De alguns jogadores que a gente alguns até que se aposentaram muito jovens, por histórico de lesões, por X questões que estiveram à frente desses caras, ou, por exemplo, Kobe Bryant, a gente vai falar depois. Mas falando dos últimos 5 anos, para a galera que é mais nova, a Agatha, e não lembra, não sabe ou não pesquisou ainda para saber com relação a essas escolhas de draft mais lá de trás, como foi o caso do Manu Ginóbili, né, que você acabou de citar, que foi apenas 57ª escolha lá em 99, é uma lenda, em San Antonio. A gente pode falar desses últimos anos, né, porque nós tivemos, por exemplo, o top 5 de 2020, com caras que são
franchise players em algumas franquias, outros que não deram muito certo nas franquias pelas quais foram escolhidas, né. Acho que a gente pode começar lá em 2020, o top 5 foi Anthony Edwards, James Wiseman, LaMelo Ball, Patrick Williams e Isaac Okoro. Olhando para esses 5, Agatha, vocês acham que você acha que daqui 10 anos nós estaremos falando de 5 jogadores que vão figurar nessa parte de cima de superestrelas e, jogadores sólidos, ou você acha que algum deles vai desandar no meio desse caminho? A gente está falando de 2020, então são jogadores que estão entrando aí na sua 4ª, 5ª temporada, né? Tem jogadores sólidos, lembrando que o top 5 desse draft de 2020, ele é composto por Anthony Edwards, que somando essas 3 características, né, se a gente leva em consideração carreira toda, ele tem uma somatória de 32,4, então tá Bem fora da curva já, né? realmente. James Wiseman, segunda posição, com 15,4, então tá ali sólido, né, mas aquela coisa, né, quase para um role player. LaMelo Ball com 34,1, sendo o topo desse draft, posição 3. Patrick Williams com 15,3, também entre sólido, mas quase batendo ali em role player. E o Isaac Okoro com 12,9. Esse draft de 2020, inclusive, Drica, ele elucida uma coisa bem interessante, né? Quando o Roland Beach fez essa compilação, só pensando em posições, né? Quanto vale cada pick de draft historicamente, né? E ele compilou aí todas as escolhas 1, 2 e por aí vai. Ele chegou à conclusão de que a escolha 3 tem mais chance de ser uma estrela do que a escolha 2, estatisticamente, historicamente, né? Para vocês terem uma ideia, a estrela 3, a posição 3 tem 85% de chance em 85% das vezes, né, na história. Foi uma estrela, 10% das vezes foi uma posição sólida e em 5% das vezes foi um role player. Enquanto na posição 2, 60% das vezes foi uma estrela, 25% das vezes foi sólido e 15% das vezes foi um role player. E aí que fica mais engraçado, né, porque a pick número 1, Drica, ela tem uma porcentagem histórica de estrelato, digamos assim, de 70%, que ainda é menos do que a posição 3. Então se você me perguntar hoje: "Agatha, qual é a melhor posição para se tirar num draft historicamente?", é a pick 3 do draft. E é óbvio que tem alguns jogadores nessa pick 3 que ajudam, né, a aumentar ainda mais essa estatística. Mas vamos falar do draft de 2021? Se você quiser puxar aí os números. Só fazer um parênteses aqui, né, você falou de como a pick 3 vira estrela. O MVP da temporada 24/25 foi escolhido na pick 3 de 2017. Tá Vale, bom. vale. Paulo. Só para deixar aqui no ar. Mas vamos para 2021, porque 2021 nós tivemos uma belíssima classe também, né, Agatha. Cade Cunningham na primeira posição, já vou passar aqui os dados, né, dessa classificação aí, 32,3, somando esses dados que a Agatha acabou de falar, pontos por jogo, rebotes por jogo, assistências por jogo, então mais de 20, né, o Cade Cunningham com 32,3, Jalen Green 27,3, Evan Mobley 27,4, Scottie Barnes 28,8 e Jalen Suggs 18,4. A pick 3 foi o Evan Mobley. Você acha que dessa classe, Evan Mobley pode ser o cara dessa classe, levando em consideração esse percentual aí de terceiras escolhas? Sem dúvida. E tem uma pegada. Dele na semana passada, inclusive, né, no episódio do Cavs, da importância dele para essa campanha do Cavs. Pois é, eu sei que a senhora estava num show ontem e perdeu a vitória de Boston Celtics sobre o Cavs, Segundo tempo, assistiu o segundo tempo, mas gostei. quem viu soube, né, esse Cavs é real, esse Cavs está forte, ainda não conseguiu bater o atual campeão, que é o melhor time da NBA, mas todas essas glórias atuais do Cavs passam de alguma forma pelas mãos de Evan Mobley, né. Jogador ainda muito novo, mas que participa ativamente da defesa, principalmente, e tem cada vez mais
se embrenhado, né, Drica, no ataque e com certeza pode ser a maior estrela dessa classe, ou pelo menos o que vai ter sucesso mais rápido, né, vai chegar mais longe, de forma mais rápida. E é uma classe bastante, parelha, né, as 4 primeiras escolhas passando e bem, do nível para ser estrela, e o Jalen Suggs quase batendo aí, pra também se tornar, tem melhorado no Magic. Mas falando em Magic, vamos falar do draft de 2022, porque também é um draft muito bom. E nesse caso, as 5 primeiras escolhas, de fato, estão no nível de estrelato, né. Para o Banqueiro tem uma somatória de 33,2, Chet Holmgren 27, Jabari Smith 22, que inclusive foi o motivo pelo qual eu fui pesquisar o valor de cada pique, né, porque o pessoal já tá caindo em cima e bastante do Jabari Smith, mas enfim, com números aí de estrela. Keegan Murray com 20,4 e Jaden Ivey com 24,3. Uma classe que não deixou ninguém chupando o dedo nessas primeiros 5 picks, né, Drica? Ninguém chupando os dedos, você que o diga, né? Muito feliz com o Chet Holmgren, lembrando que o Chet perdeu a primeira temporada, né, Agatha? E a gente tá falando, como você falou, de uma classe que dessas últimas desde 2020, aqui que a gente trouxe 2021, 22, 23, já vamos falar de 23 e 24, mas a gente não tem aí, né, uma régua alta aí de análise, já que a gente tá falando de 15, 16, às vezes 14 jogos nessa temporada, mas o ano, é a classe que o top 5 está nesse patamar de estrelas aí, todos com 20, mais de 20,4. Keegan Murray é o com a menor média aí. E além disso, né, Agatha, são jogadores, via de regra, muito importantes para os seus times. A gente está falando de um Paulo Banqueiro que foi, o rookie, né, nesse ano de 2022, e importantíssimo para essa reconstrução do Orlando Magic, né, desse jovem time do Orlando Magic. Chet Holmgren, quando ele foi draftado, nós falamos muito aqui, que naquele ano antes de ele machucar, para mim o OKC seria a surpresa. Acabou ficando ali, né, fez umas graças, mas a gente viu a falta que ele estava fazendo quando virou a temporada e ele voltou para o time, e o impacto que ele teve, que ele continua tendo nesse OKC, que é muito bom, a gente vive dizendo. Aí Keegan Murray é importante, Jaden Ivey é importante, e o Jabari Smith eu acho que esse caindo de pau em cima dele é muito pela expectativa criada mesmo, né, Agatha? Era um top 3 que estava bastante imprevisível, acho que a não ser com o Chet já na segunda posição, existia uma expectativa de quem, seria a primeira escolha, se seria Jabari Smith ou se seria Paulo Banqueiro. E por muito tempo foi o Jabari Smith, né. Bem no finalzinho que isso virou, né, foi bem ali às vésperas, se não me falha a Foi memória. bem na hora, ninguém meio que sabia o que ia acontecer. O que se sabia era que o Oklahoma queria o Chet, que o Chet não seria a primeira escolha, e era isso. E essa decisão ficou muito para o final, para o último momento, mas eu acho que a galera do Rockets, especialmente, precisa ter um pouco mais de paciência e também entender que não são todos os jogadores que vão meter aqueles 30 pontinhos por noite, né. Especialmente quando você está trabalhando num draft e você tem muitas escolhas altas ali naquele momento, eh, você tem que levar em consideração que nem todo mundo vai conseguir performar. Você tem um Jalen Green ali em 2021 com 27, eh, de somatória, um Jabari Smith com 22, e aí você adiciona mais algumas peças, né, esse Rockets virou o que virou. Então assim, não é que todo mundo precisa ser muito bom, mas entregar seus 20 pontinhos aí de somatória faz diferença no final das contas. E E a assim, gente não fica como um Wembanyama, né, Dri? tá falando de um time que tá na mão, né, do Ime Udoka, que consegue evoluir esses jogadores, então torcedores, calma. Falando em Wembanyama, vamos para 2023, né, o draft de 2023. O Wembanyama tem só a média dele aí, tô somando tudo isso, 35,9. Brandon Miller 23,9, Scoot Henderson 21,9, Amen Thompson 19,1 e o seu irmão Ausar Thompson 17. O que dizer de Wembanyama, Agatha Máximo? O Wembanyama é o recordista desses últimos 5 anos, né, sem sombra de dúvidas.
É um jogador que ainda tem bastante coisa para evoluir, deve aumentar ainda mais essa estatística, mas já é uma estrela consolidada, né, passa e por muito, a maioria dos jogadores aqui. Acho que quem chega mais perto dele nesses últimos 5 anos é o Paulo Banchero, perdão, é o Lamelo Ball. Lamelo, é. Não tô Lamelo que também falando foi o rookie, né, na classe dele, também foi exato, Roy. Mas é. puxamos também, né, Drica, porque eu acho que agora falar dos jogadores dessa classe seria até um pouco injusto com eles. Começo de temporada, não deu nem 20 jogos ainda, e é difícil pegar esses dados nesse sentido. Mas aí eu trouxe alguns Roys, né. O Ben Simmons, que foi o Rookie of the Year de Primeiro que 2018, não era pra ter sido desse ano aí, né, já vamos começar por ele. ele ficou com 22,8 all time, né, considerando toda a carreira, ainda assim considerado uma estrela. Ja Morant, 2020, tem 34,7, ultrapassando aí o Lamelo Ball, ficando atrás do Wembanyama. E ele, né, Drica, dos últimos anos, Luka Doncic. Eu poderia deixar de fora, mas eu deixaria um jogador que tem uma somatória de 45,6. E aí A gente tá falando de muita. seria um pouco leviano da minha parte não fazer isso, né, Drica, deixar 10 pontinhos de vantagem para o Wembanyama, por exemplo. E falando de outros jogadores que a gente vai citar aqui, né, cada uma vai defender o seu. Jokic com 38,9, Jason Tatum 34,1 e SGA 32,8, né, Agatha? A gente tá falando de superestrelas, não tem como, jogadores que, vão brigar pelo MVP esse ano. Aliás, desses todos que você falou aí, só o Ben Simmons também, né, enfim, não vai brigar por nada, mas a gente tá falando de números muito, muito altos, né, de realmente estrelas, superestrelas, franchise players, né, dos seus respectivos aí, e jogadores que conquistaram o título e outros que estão em vias de, ou temos boas indicações de que poderão vencer títulos, né, exceção do Doncic que vai ter que sair de lá se ele quiser ganhar alguma coisa, mas se ele vai ganhar no OKC, né. Não vai ser esse ano, mas vai. Não sabemos, Drica, não vou contar vantagem antes da hora, mas eu acho que é um bom parâmetro, assim. É uma análise simplista, é óbvio, mas é um bom parâmetro para a gente entender a distância, né, que esses grandes jogadores e que os jogadores que estão aí competindo por MVP têm de jogadores que já são estrelas também, né. E o quão bizarro é, olhando friamente para números, é Luka Doncic, de fato, vale o hype, vale tudo isso. Eu inclusive acho que ele tá fazendo a pior temporada da carreira dele nessa temporada, justamente porque os números que ele coloca são completamente absurdos desde o começo, e justificam esses 45 pontos, né. Mas todos os outros excelentíssimos jogadores. É, e lembrando que a gente tá falando aqui de desempenhos individuais, né, de novo, a gente sempre fala aqui no podcast, né, NBA é muito mais do que, um jogador, 2 carregando franquias. Até acontece, né, de times um pouco mais individualistas chegarem ao título, mas se manter no topo exige que vários jogadores estejam nesse patamar, pelo menos num patamar sólido, né, é isso que a gente vê na NBA nos últimos anos. Então, o Doncic é um jogador fora da curva, tem gente que não gosta, beleza, cada um tem seus gostos, mas ele é um jogador completamente fora da curva, assim como o Wembanyama já é, né, tão jovem no seu segundo ano de liga, assim como ultimamente teve toda uma discussão em cima do Jason Tatum, ele é uma estrela, goste você ou não, os números estão aí, as conquistas deles estão aí, mas para chegar a um título da NBA é preciso de mais do que um jogador, né, para isso. Por isso que o esporte é tão apaixonante. Mas vamos lá, dar sequência, porque essas análises elas foram feitas individualmente, mas elas também foram feitas com base nos melhores e nos piores drafts, né, também pegando esse período de análise aí, de 20 anos, 20? 20 ou 30? 20 anos. Eh, os piores drafts, falando de década de 90, início dos anos 2000, os Eu considerados tô 30 anos, minha filha, quase minha idade já. é, não vamos fazer esse cálculo então. Eh,
fazendo com base nessas análises, né, individuais e médias, tá, porque obviamente que tem drafts que saem jogadores completamente fora da Só vou condição. fazer um adendo, tá, Drica, depois eu vou deixar inclusive esses links na descrição do episódio, Isso, é legal. mas nesse caso, eles consideraram superestrelas também, sendo superestrelas aqueles que somam acima de 30, tá. Você mandou pontos, rebotes e assistências para fazer esse cálculo, então todos os outros as outras classificações continuam iguais, mas adiciona-se um superestrela. Exato. E aí nós tivemos essas médias e os drafts de 1991 e 93 foram os piores quando a gente compara aí, né, esses números. E o melhor foi o de 1998. Em 98 tivemos 3 superestrelas, como a Agatha disse, acima de 30, nessa somatória. São elas: Paul Pierce, que foi a 10ª escolha em 98, Dirk Nowitzki, que foi a 9ª escolha, e Vince Carter, que foi a 5ª escolha. Além disso, essa classe, né, de 1998 teve vários outros jogadores com médias altas, de mais de 20, né, ou seja, estrelas ou então jogadores sólidos. Daí você vai me falar, né: "Ah, mas 2003 que deu pra gente LeBron James, aí uma super, super, super estrela". Beleza, mas 2003 deu várias super estrelas inclusive, né, LeBron, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh e por aí vai, mas numa média geral, 1998 esteja à frente de 2003, porque tivemos vários jogadores com pontuações, né, com base no que a gente acabou de falar, pontos, rebotes e assistências por jogo com números maiores do que uma classe que teve sim superestrelas, mas aí o resto não desempenhou o que deveria desempenhar. Dentro desse contexto de draft, escolhas, expectativas e realidade, nós tivemos alguns episódios que depois que os jogadores entraram na liga, né, se provaram bastante absurdos. Alguns deles foram: 1995 tivemos Joe Smith, Mac Dice e Stackhouse à frente de Kevin Garnett. Kevin Garnett foi a 5ª escolha daquele ano. O Kobe Bryant foi apenas a escolha de número 13. Anthony Walker esteve à frente de Kobe Bryant, né, e hoje quando a gente vai comparar, não tem comparação. Em 2003, que eu acabei de citar, né, esse ano que tivemos essa classe maravilhosa de alguns jogadores, o Darko foi a 2ª escolha à frente de Dwyane Wade, Carmelo e Bosh, né, o LeBron James foi inevitavelmente a primeira escolha daquele draft. E o Kevin Durant, que citamos no começo do episódio, ficou atrás do Greg Oden, que se aposentou inclusive em 2016 com apenas 28 anos, idade essa que a gente considera, né, o auge aí da carreira do jogador da NBA. Ele foi para a China, rompeu o contrato lá e se aposentou aos 28 anos, mas é bem verdade também que ele lidou aí com um grande histórico de lesões e lesões graves. Agatha, eu acho que isso, exemplifica muito o que a gente vê todo ano em drafts, né. Existe obviamente muito estudo no que vem, de desempenho do college, né, na construção desses jogadores, porque é importante a gente dizer que, diferente do que acontece no Brasil, infelizmente, nos Estados Unidos nós temos uma construção, né, de jogadores desde o high school, college, muitos desses atletas sonhando com a NBA e se preparando de fato para isso. Mas todo ano em drafts a gente avalia, eh, muitas análises de números, né, de quem pode virar e quem não pode, mas às vezes essas grandes expectativas, elas não se concretizam, né, Agatha, como isso que a gente acabou de falar. Vários grandes jogadores, lendas da NBA, que foram escolhidos aí em 13º, 15º, 2ª rodada de draft. Eu acho que isso exemplifica muito que expectativa é uma coisa, realidade é outra em muitos casos. Em muitos casos, como é o caso de LeBron James, de Anthony Edwards, de Victor Wembanyama, eles fazem valer essa expectativa, né, Agatha? Pois é, Drica, existe, eh, toda uma análise a ser feita não só da pique, mas também do que faz sentido para o time, e o potencial do jogador, né, aquilo que se espera. E é óbvio que esses primeiros números, eles também dizem muito respeito ao quanto de espaço e tempo o jogador teve para jogar e para evoluir dentro do time. Eu vi o pessoal conversando sobre Jonathan Kuminga ontem, inclusive no Twitter. Será que ele teria tido um caminho diferente se ele não tivesse caído no Golden State Warriors? Se ele tivesse caído num time
que de fato estivesse no fundo da tabela, precisasse dele como jogador dentro de quadra de forma titular ou pelo menos por mais tempo, ele teria se desenvolvido melhor, ele teria tido números melhores? Não dá pra saber, mas a gente consegue especular, né, que os jogadores que, eh, historicamente vão melhores são os jogadores que têm mais espaço nos seus times para performar, de maneira geral. Inclusive, você estava mencionando a o top drafts, né, de todos os anos. 2003 fica na quinta colocação geral. Tem drafts como 2001 também que o pessoal, comenta, e por aí vai, mas existe também um gráfico se a gente pensa só nas 10 primeiras picks, né. Se a gente tirar tudo e deixar apenas as 10 primeiras picks de cada draft, 2003 sobe para a segunda colocação, com 4 superestrelas, 2 estrelas e alguns outros jogadores foram role players e tudo mais, ficando atrás novamente só de 99, que tem só 2 superestrelas, mas tem 7 estrelas. E é considerado tanto no draft geral, perdão, draft geral não, mas é considerado no draft, top 10, o melhor draft de todos os tempos, inclusive. No geral, o 99 fica em segundo, terceiro, nono. Em 1999 fica em nono lugar. Então, assim, é um draft que depois do top 10 não teve muita coisa para nos oferecer, mas que se a gente pensa nesse começo aí, quem pegou loteria se deu super bem em 99. É, como você falou, né, 2003 teve 4 superestrelas, 99 2, 98 3, como a gente já citou as 3, 96 2, 97 2 e o resto uma, né. Voltando um pouquinho nisso que você falou a respeito do que a gente cria de expectativa em cima de um jogador e o que de fato ele vira, além de termos muitos jogadores que viraram superestrelas na terceira, quarta posição, às vezes até mais para baixo, isso precisa ser analisado, como você disse, no no que a franquia que tem a primeira escolha precisa, não necessariamente ele precisa do melhor jogador daquela classe, e sim do jogador que vai se encaixar dentro das, fragilidades que a franquia tem para aquela temporada, né. Eu estava vendo um podcast com o Jason Tatum esses dias, não foi essa semana, acho que foi semana passada, que ele conta que quando ele ia rolar o draft ali, e o Celtics contratou, o Gordon Hayward, ele falou para o agente dele que ele não queria ir. "Não quero ir porque eu quero jogar", e o cara insistiu, disse que o Celtics tinha, né, um planejamento para ele, que é uma franquia que dá espaço para jovens jogadores, e lá foi ele e o resto, né, é história. A gente sempre fala aqui, né, Agatha, que além de termos franquias que conseguem pensar no que está faltando dentro da franquia para construir um time que seja contender ou enfim, que vai brigar por alguma coisa, tem as franquias que de fato têm essa paciência de esperar a evolução e a maturação do jogador. A gente sempre cita, obviamente, os nossos 2 times, porque os 2 times têm isso. Historicamente, é cultural, tanto do Celtics como do OKC, de draftar e construir as suas estrelas dentro de casa. Então, assim, existe uma expectativa sim, mas essas franquias também têm a paciência para que esses jogadores se tornem estrelas ou superestrelas. Outras já não têm, né, é o caso do Lakers, a gente sempre cita aqui o Lakers, que teve vários jogadores com grande potencial nos últimos anos, e que não conseguiram se desenvolver, enfim, demoraram um pouquinho mais ou não estavam 100% prontos para o que o Lakers precisava, porque o Lakers é sempre aquela bagunça e precisa que muita gente desempenhe muito bem para que o time vá muito bem. Não acontece, acaba sendo trocado e aí vira o que virou, né. Por exemplo, a gente tem o Larry Nance Jr., mandar um beijo para Sabrina, né, que era o amor da vida dela. O Kyle Kuzma, o próprio D'Angelo Russell, né, que veio, foi, veio, foi. Então, assim, são muitas, a gente está trazendo aqui números, né, estatisticamente falando. Então os números são esses. Mas a gente também sempre fala aqui que não são apenas números. Aqui a gente está trazendo números, então são rankings baseados em números. Mas existem algumas particularidades no meio desse caminho, nessas histórias desses jogadores que precisam ser levadas em consideração também, né. Exato, e não é uma apesar de não ser uma ciência exata, a gente consegue mitigar riscos, né. É legal de entender porque, assim,
quando você tem na mesa uma moeda de troca como a pique, que ficou muito valiosa nos últimos anos, né, e foi renegada durante muito tempo inclusive, né. Ela era: "Ah, dá uma pique aí, vê o que faz", ou entrega muitas piques em retorno de um jogador que você acha que seja bastante importante para o momento atual do seu time, mas hoje não. Hoje a gente olha e entende e recebe as piques com outro valor, porque sabe aquilo que elas podem nos entregar. Inclusive, o torcedor do Boston Celtics sabe muito bem disso, né. Jason Tatum e Jaylen Brown vieram através, de uma troca em que essas piques voltaram, né, Diferente. eh, e chegaram aí no top 3, né, Drica. Pique 3, e Os 2 foram terceiras exato. escolhas, 2016 e 2000. Historicamente, vide a tabela, é a pique com mais chances de produzir uma estrela. Então essas coisas são muito curiosas, assim, entender, eh, motivos, o porquê alguns jogadores acabam caindo pra pique 3 tendo tanto potencial, porque alguns jogadores são trocados ou porque alguns times trocam essas piques iniciais. Isso tudo é muito legal e faz muito sentido. Mas existe também um fator aqui, Drica. Essa pesquisa que a gente pegou é uma pesquisa que pega os drafts anteriores, né, a NBA mudou muito depois de 2010, especialmente se a gente pensa nessa questão de somatória de pontos, e depois a gente até pode fazer um segundo episódio, atualizado nesse sentido, eh, pensando nos times atuais, né, e nos jogadores atuais. Mas dá pra gente pensar também nos times que melhores, draftaram, né, Drica. Você tem uma noção, olha até de pensando de 1990 a 2010, qual foi o time que melhor draftou? É. Você concorda? Assim, analisando antes da gente dizer qual foi, olhando e analisando resultados, o desempenho atual, pelo amor de Jesus, mas o desempenho nesses últimos anos, não apenas olhando porque a gente acabou de falar, né, os dados frios é uma coisa, e a performance no que vira depois, enfim, o que o time faz com isso é outra. Você concorda com esse primeiro lugar? De quem? Milwaukee Bucks? É, então, exatamente, o Milwaukee Bucks fica em primeiro lugar dessa tabela, novamente, levando em consideração até 2010, tá. Eu acho que a partir de 2010, sinceramente, eu não fiz essa conta e eu vou me comprometer a fazer, eu sinceramente acho que é o Oklahoma. Porque tem Durant, tem Harden, tem Westbrook, e Westbrook, por exemplo, tem média de triple-double, vai ter uns 30 aí pra somar. E aí tem Sabonis, tem o Shai não vai entrar porque não foi draftado, mas tem uma série de jogadores draftados jogando em outros times que ajudam nessa somatória, então eu realmente acho que pós 2010 deva ser o Oklahoma. Eh, mas o Milwaukee me surpreendeu. Eles eles selecionaram 40 jogadores entre 89 e 2010, né, e acabaram por ficar em primeiro lugar com 6 estrelas, 8 jogadores, sólidos, né, 7 role players e alguns outros pormenores. Em segundo lugar, o Phoenix Suns também, mas o Phoenix Suns tem alguns jogadores, memoráveis, né, você tem Shawn Marion, você tem Nash, Stephen Jackson, que apesar de ter sido selecionado lá embaixo, contribui muito. E em terceiro lugar e quarto, aí vem talvez o que a maioria das pessoas diria, né, Lakers, que tem o Kobe, ele veio por troca, mas conta porque já estreou por lá, né, o Vlade Divac, tem o Marc Gasol, alguns outros jogadores, e em quarto lugar tem o Spurs. Spurs com Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, mas também tem alguns outros, o Scola, Leandrinho, então fecha aí esse top 4. O time que mais produziu superestrelas. Pois é, o time que mais produziu superestrelas durante esse período, e Que eu tô perguntando, eu tô te perguntando. O o time que time que mais mais produziu superestrelas nesse gráfico de 90 a 2008 foi Golden State Warriors, 9.
super Muita estrela. coisa, né? Pois é bastante. É muita Se me coisa. perguntar quais são as 9 superestrelas, não diria, porque de novo, até 2010. É. Mas, não sei se eu sei todas de cor, mas é interessante, né, às vezes a gente fica até surpresa com alguns números, assim. Por exemplo, se você pega um top 10, o Memphis tá lá apenas com 18 escolhas. Todos pra cima tem pelo menos 30, né, e Sim. conseguiu tá no top 10. É muita coisa pra ser analisada, assim, e eu acho que depois a gente volta até com um episódio pós 2010 pra gente poder fazer uma comparação. Porque os números mudaram muito, né, depois do advento oficial da bola de 3 como artifício, né, os números inflaram tanto de rebote quanto de pontos, e aí a gente deve ter uma nova estatística. Mas interessantíssimo, né. É, interessantíssimo e eu acho que, o que a gente é bacana de a gente analisar também, né, Agatha, é o quanto esses times, eh, trabalham na manutenção dessas estrelas que produzem através do draft ou não, né. Aquilo que a gente já falou, o Lakers está ali na terceira posição, né, nesse período de 89 a 2008. Mas quantos ficaram, quantos saíram? De novo, volto a falar, o Golden State, que foi o time que mais produziu estrelas nesse período, também é um time, assim como o Celtics e o OKC, que fazem que f os 3 times, né, fazem drafts muito bons e, via de regra, apostam de fato em jogadores, né. Trazendo um pouquinho sem dados, né, gente, trazendo só pra gente puxar na memória dos torcedores mais jovens. A gente tá falando de um Golden State que construiu sua dinastia recente com base no draft, né. Curry, Klay Thompson, Draymond Green. A gente tá falando de um OKC que se projeta muita coisa para esse OKC, como a Agatha falou e eu concordo, é o time que melhor draftou, porque não estão mais lá essas estrelas, né, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, mas a gente tá falando de jogadores de Hall da Fama. Mas é um time muito competitivo neste momento e que a gente vai voltar a falar no futuro através do draft, muito embora o SGA não tenha sido draftado, mas a base, o resto do time foi, basicamente. O Celtics é a mesma coisa, a gente tá falando do atual campeão da NBA, favorito para esse ano, em que sua dupla base é draftado, o jogador que pode ser o sexto jogador do ano é draftado, e que moedas de trocas importantes para construir esse time foram de jogadores draftados. Então, assim, eh, essa coisa de você draftar, de você construir essa estrela, mas de também fazer com que ela construa a história dentro do seu time, como foi o caso, né, do Kobe Bryant, como você falou, não foi draftado, mas acabou foi uma troca ali já no draft, e ele construiu, desculpa, a carreira inteira no Lakers. Então, também são coisas pra gente analisar, e acho que a gente vai desdobrar esse episódio em mais uns 3, 4, né, Agatha? Sim, já a gente chama nossos amigos viciados em estatísticas, alô André, e traz eles talvez semana que vem e já faz um parte 2 logo, pra vocês entenderem a diferença de décadas mesmo. Eu acho que é legal a gente falar sobre esses assuntos, porque a gente tem um panorama muito claro e visível de uma forma relativamente simples, né, de como a NBA mudou, de como as coisas ficam diferentes. Eh, e de como os números são completamente exorbitantes hoje em dia, né. O Luca ter essa somatória de 46 que eu falei, foi isso? É, né, deixa eu voltar aqui que agora É algo quatro completamente absurdo. Se você pega o Kobe Bryant, por exemplo, o Kobe tem uma média de 35 na carreira dele, hum, 35. O Luca tá ganhando com 46. É uma diferença muito grande de fato, entrega de outros atributos, né, o Luka tem quase média de triple double, então, com muita pontuação inclusive, né, você pega o Westbrook, vai ter menos pontos, muito menos pontos, tem jogador que faz triple double com 10, 10, 10, o Luka faz triple double de 30, o Jokic também.
Então semana que vem a gente pode voltar, inclusive, para dar esse panorama e aí a gente compara e ver quem tá ganhando, se é o passado ou o futuro, É, não. Eu acho que o presente barra futuro, né, como a gente falou, as estatísticas elas estão muito infladas, porque o basquete mudou, né. O basquete, o jogo mudou, as franquias mudaram, mas enfim, isso a gente pode voltar aí, desdobrar esse episódio em outros, que eu acho é bacana a gente trazer essa comparação de dados, expectativa, realidade, quem virou, quem não virou, e essa transformação do basquete. Agatha, antes de a gente terminar, aliás, já terminando, uma notícia de última hora, o Shams acabou de twittar aí que o De'Anthony Melton tá fora da temporada, rompimento de ligamento cruzado, vai passar por cirurgia e está fora da temporada. Notícia aí para os torcedores do Golden State Warriors, a franquia que mais produziu estrelas entre no 89 e 2000 e Isaiah Hartenstein tá de Agatha, um volta. recado final? Acabou. Aqui acabou. Acabou, é. Tá bom, tadinha. Tadinha, ela segue Exato. buscando a dinastia Oklahoma City Thunder. Então é isso, a gente volta na semana que vem. Vamos tentar trazer aí os nossos convidados para falar um pouquinho mais sobre este assunto. Se não for na semana que vem, a gente voltará, prometemos que voltará. Não podemos prometer que vai ser semana que vem, vai que acontece alguma bomba, né? Essa NBA é sempre muito imprevisível, mas voltaremos a falar sobre isso. Espero que tenham gostado e que a gente vai deixar, né, Agatha, na descrição aí os sites também, caso vocês sejam curiosos e queiram fuçar mais, fuçar sobre os seus jogadores preferidos. É só ir também no link e a gente volta Beijo, na semana que vem semana tem que podcast. vem. Um beijo.